Hey Signos, no Blackcast de hoje estamos com Rafael Salgado, que é um dos nossos patrocinadores da empresa Horizonte Ambiental, né? Hoje a gente vai descobrir um pouco sobre a empresa dele, como formou e sobre a nossa parceria. Pode se Esse aí apresentar? é um prazer muito grande, né, estar falando aqui com vocês da Black Signals, né, um prazer enorme também estar podendo patrocinar vocês, né, nessa tão importante, né, que é a questão de escuderia, que é todos os projetos envolvidos. Primeiramente, me apresentar, meu nome é Rafael Salgado, né, eu sou sócio da Horizonte Geoambiental, sou engenheiro ambiental de formação, né, possuo pós-graduação em georreferenciamento de imóveis rurais, possuo pós-graduação também em engenharia de segurança do trabalho, pós-graduação em proteção e defesa civil e pós-graduação em sustentabilidade. Então, acaba que a empresa é toda voltada para a nossa formação, que hoje tem eu e mais dois sócios, né? O Pedro Henrique e o Ricardo também. São dois sócios. A empresa surgiu em 2015, né? Nós estamos já há 10 anos no mercado. E os principais produtos ofertados, serviços ofertados, são aqueles voltados para a topografia, né? Seria medição de terra, regularização, né, fundiária, regularização de imóveis e também a parte de consultoria ambiental, que nada mais é do que a regularização ambiental de empreendimentos, né? Às vezes você precisa de construir uma empresa, você precisa de um licenciamento ambiental, você precisa de uma autorização ambiental. Então a empresa está aí para justamente apoiar essas empresas, auxiliar, né, dando uma assessoria para elas poderem desenvolver suas atividades. Quais são os valores ou princípios que guiam o trabalho da empresa no dia a dia? Então, os principais valores e princípios, a gente sempre está voltado nas questões ambientais, nas preocupações com o meio ambiente, né? Da gente sempre entregar produtos, serviços que agridam da menor forma possível, né, o meio ambiente. Então, fazendo a gente colocando sempre soluções, né, que mitigam o impacto ambiental das atividades, né, voltadas que nós prestamos consultoria. Por exemplo, a gente pode falar de lavanderias, que tem vários impactos, né, ambientais, caldeira, então a gente entra nesse processo de mitigação dos gases, dos efluentes que saem das caldeiras, também dos efluentes, né, no caso uma ETE, uma estação de tratamento, a gente também sempre está olhando os parâmetros dessas estações, então a gente sempre preza pelo menor impacto ao meio ambiente, né? A gente fala do desenvolvimento sustentável como um todo, que nada mais é do que o tripé do econômico, né? Você tem um retorno econômico, você não gerar um impacto ambiental e você ainda ter uma preocupação social com o entorno daqueles empreendimentos. Assim como todo projeto da vida, né, a gente enfrenta desafios. Você pode citar alguns desafios que você enfrentou nessa sua trajetória? A empresa, né, nessa trajetória profissional e da empresa também, nós tivemos vários desafios, né? É difícil citar só um, porque foram Sim. várias. Quando a gente fala de meio ambiente, sempre são problemáticas muito grandes, né? Olhando para a cidade, eu lembro sempre de um que eu gosto de falar, porque tem um retorno muito grande, que é a recuperação do antigo aterro de resíduos sólidos, né, pela prefeitura, no qual a nossa empresa pôde participar, prestando consultoria, fazendo os projetos para recuperação. Que nós tínhamos o aterro, não, eu falo um lixão mesmo, a céu aberto. Então nós fizemos toda a recomposição daquela área, né? Primeiro recobrimos com terra, fizemos as drenagens do líquido que sai do lixo, que é o chorume, a drenagem também das águas de chuva, que a gente fala das águas pluviais. Fizemos uma recomposição vegetal depois do local, né, com capim braquiária, plantamos algumas espécies de vegetação nativa, e a área que era de lixo exposto, né, hoje virou uma área de atividade econômica, né, virou uma pastagem, né, e é uma área que ainda é monitorada ainda pela prefeitura municipal, mas na época nós podíamos estar acompanhando todo esse processo e fazendo projetos, né, dessa recuperação. Então, assim, foi um desafio porque acaba que toda a população ganha. É aquilo que eu falei do viés da sustentabilidade, né? O lado também social, além do ambiental, de preservar as águas subterrâneas, os mananciais próximos, né?
A questão de aspecto visual mesmo, de vetores, ratos, urubus, né? Que acessavam aqueles resíduos. Também a questão social, né? Catadores de lixo, por exemplo, que iam no local, que é uma situação de vulnerabilidade. Então isso daí foi muito prazeroso ver o resultado final de todo o processo que nós podemos fazer com esse projeto. Uhum. Você consegue definir o propósito da marca em poucas palavras? É difícil, né? De falar um propósito em poucas palavras, né? Mas a gente tem um propósito de entregar sempre o melhor produto, né? Da forma mais correta, né? Sempre pensando nas questões, como a gente muito voltado para o meio ambiente, nas questões ambientais, né? Se preocupando com o futuro, não se preocupando não só com a gente, mas com vocês que são mais jovens também, porque vocês que vão sofrer o impacto mesmo de algumas ações que estão sendo realizadas hoje. Nós que somos mais velhos ainda também já estamos sofrendo, a gente está vendo as alterações que o mundo está tendo aí, a gente já sente na pele, mas a gente quer deixar um legado, né, para as futuras gerações. E uma entrega também de produtos da melhor forma possível, que seja mais rápido, que seja mais clara, mais transparente para os clientes, né, que estão com a gente, os nossos parceiros. Gostaria de saber, a empresa sempre teve esse olhar mais voltado para inovação, para educação? Sim, nós fazemos muitos treinamentos também, né, com confecções, né, principalmente confecções na parte de meio ambiente. Eu particularmente pude estar dentro do sistema educacional também, dando aula, eu como profissional, não empresa. A questão da inovação, a gente tem que sempre estar inovando o tempo todo, né? Porque hoje a parte principalmente topográfica que nós utilizamos, nós necessitamos de softwares de primeira geração, né? Assim como equipamentos. Então, aí, a cada 2, 3 anos nós estamos trocando todos as nossos maquinários, nossos equipamentos, nossos softwares, para poder estar se adequando à realidade, né, que o mercado também vem trazendo. E junto com isso a gente acaba tendo também que tá participando de treinamentos, tem que estar se capacitando cada vez mais para o mercado não deixar para trás, né? E a inovação não tem jeito, a inovação ela abraça a gente, né? Não é só a gente vai buscar, a gente busca também, mas a inovação traz junto com a gente porque como os serviços vão mudando, né? São 10 anos, né? Empresas, falar pouco tempo, não é muito tempo. A gente olha para trás o tanto que já mudou com relação à questão de inovação mesmo, né? Até a utilização hoje que a gente fala de drone. Os drones hoje estão sendo muito utilizados. Nós temos drones, utilizamos os drones para nosso serviço. Então é uma coisa que dos últimos 10 anos era ainda engatinhável. Hoje é uma realidade. Você não consegue trabalhar no setor sem estar dominando a questão dos aeromodelos, né, dos drones. Olhando um pouco para o futuro, quais são os próximos passos e metas da empresa? As metas é a gente conseguir expandir mais nossos negócios. Hoje a gente está presente praticamente em toda a Zona da Mata, né? Tem um sócio que não é da cidade, então a gente consegue abranger muitas cidades. Então a nossa ideia é captar, né, mais clientes, né? Ter uma participação com a sociedade, com o setor educacional, como nós estamos tendo com vocês, cada vez maior, né? Para difundir a marca da empresa também e deixar um legado, né? Colocar essa marca da empresa como não só porque a Horizonte Ambiental eles fazem documentações ambientais, eles medem não, é muito além disso. A gente quer deixar também passar uma mensagem para as pessoas, entendeu? No que diz respeito, principalmente que eu gosto de falar, ao meio ambiente, que hoje é tão falado e a gente precisa falar de meio ambiente. Sim. A gente precisa de conscientizar as pessoas, né? Então isso a empresa quer deixar de legado para as pessoas, principalmente para os jovens. Eu sempre gosto de falar dos jovens, porque os jovens que vão levar essa mensagem. Nós estamos aí, mas os jovens, né, desde os pequenininhos, né, quando a gente mexe com escola, vai em escola, desde os pequenininhos. Então, assim, é muito importante passar esse tipo de mensagem para eles. Falando um pouco mais sobre a nossa parceria agora entre a equipe e a empresa, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com a Black Signals? O primeiro contato foi através de uma integrante, a Elis, né, Elis Furro, ela participando, eu pude entender mais o que é a Black Signals, né?
Eu lembro que eu cheguei a dar aula dentro do Senai, eu lembro, mas eu conhecia muito pouco. Eu lembro que eu estou vendo a bandeira aqui, eu vi a bandeira, eu vi as fotos dos meninos aqui no corredor, mas eu não conhecia pouco, né? Sim. Foi logo quando iniciou, 2022. 2021. 21, então. Quando eu estive aqui dentro da casa foi 2022, eu lembro, mas conhecia muito pouco, sabia que era questão de carrinho de propulsão, mas não tinha muita ideia do que era o projeto em si e de tão abrangente que era o projeto, né? Por ser multidisciplinar, por abranger várias, né, segmentos, né? Questão de gestão, questão da engenharia, né? Sou engenheiro, sou fascinado por engenharia, eu acho maravilhosa a questão da engenharia de vocês, né? A questão do trabalho social, que eu acho assim, importantíssimo para vocês, e o crescimento que isso vai trazer para vocês no futuro. Já trabalharam com idosos, que eu sei, agora vocês estão trabalhando com crianças especiais, é muito importante porque vocês acabam enxergando, tendo outra visão, não só daquele público, mas no público geral, assim, sabe? Essa questão social é muito importante também. O que te motivou a patrocinar? O que motivou, né, foi dentro do que eu falei, por ser não só uma equipe escuderia de F1 Schools, é muito mais do que um carrinho correndo na pista. Eu acho que o carrinho correndo na pista é pequeno perto depois que a gente conhece todo o projeto. Então, todas essas as questões que estão por trás, né, a parte da questão da gestão, do trabalho de marketing, comunicação, como a gente está aqui agora, a questão do trabalho social, a questão dos projetos, né, de engenharia, portfólio. Então, eu achei fantástico, é fantástico, e da forma que vocês, com tão pouca idade, né, são alunos de 13 a 16, se me corrige se eu estiver errado, o tão profissionais que vocês já estão diante a equipe. Vocês vestem a camisa, né, vocês são uma empresa, né, vocês abraçam realmente a causa. Então vocês vão sair lá na frente, você não tenha dúvida disso, no mercado de trabalho, porque vocês já vivenciaram isso, aspectos de liderança, de conflitos externos que acontecem, internos, né, que acontecem entre membros, que é muito difícil de gerir isso também. Eu achei fantástico o trabalho, a empresa viu em vocês, sem dúvida, uma forma não só para a gente, né, mostrar, mas é interessante mesmo de ter uma equipe dentro da minha cidade, né, de uma escola que também fui aluno, fui instrutor, poder ajudar, né, vocês a alavancarem isso, né, diante de todos os resultados que vocês tiveram nos últimos anos aí, né, com o regional, com o nacional, que eu fico por dentro, né, porque eu acompanho as redes, acompanho vocês também quando tem competições. Então, assim, é fantástico o trabalho de vocês. Você percebeu assim, algum benefício que o patrocínio assim, deu para vocês, a parceria? Não, sem dúvida. Uma questão de visibilidade, porque vocês têm visibilidade, as pessoas conhecem a Black Signals, as pessoas gostam da Black Signals. Então, patrocinar, vocês têm credibilidade, né? E patrocinar a Black Signals, para nós é muito importante, porque nós acreditamos, né, no trabalho de vocês, né? Acreditamos que vocês vão desempenhar um bom papel, sabemos do quão comprometido vocês estão com esse próximo desafio de vocês, que é o regional que está chegando aí, né? Quem sabe depois o nacional novamente. Então, assim, a motivação é essa, é ver vocês acreditarem no projeto, ver vocês felizes, ver vocês crescendo junto com a equipe. Falando um pouco aí sobre o nosso projeto, assim, as áreas, tem uma pergunta um pouco criativa aqui agora para você, para se contrair. Se você fosse um integrante da equipe, você acha que iria para qual área? Aí eu sou engenheiro, né? Então acho que não tem muito. A minha escolha seria engenharia, sem dúvida. Apesar de que, né, a engenharia de vocês é completamente da engenharia que eu vivenciei. Né? Eu já tive um pouco em contato com os portfólios, né? Ano passado o Arthur, né, que era da equipe, ele me apresentou algumas coisas. Eu falei: que isso, vocês são loucos, isso aqui é coisa de ensino superior, né? Não é meninos que estão iniciando o ensino médio, é coisa
de alto nível mesmo, e sem dúvida eu iria para engenharia, por ser sempre ter sido apaixonado por matemática, física, sem dúvida eu entraria na parte de engenharia. E ser parceiro do Douglas e do Romael. Por fim, eu gostaria de agradecer Rafael por ter aceitado o convite, estar aqui, falar um pouco sobre a nossa parceria. Gostaria de agradecer também pelo seu patrocínio, que é extremamente importante para o nosso trabalho, para o nosso sucesso. Também gostaria de agradecer imensamente aos nossos outros patrocinadores, como a Ariel, a Elonete, a Greca Esportes, a Tende Micro, a Mecânica Carneirinho. Eles são fundamentais também para o nosso trabalho e para, quem sabe, né, finalmente sim, ganhar mais prêmios no regional.